Queridos, com muita alegria, mais uma vez, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero ler o texto para que tornem os vossos assentos. Na carta de Paulo aos Romanos, uma mensagem conhecida, mas é o que está no meu coração, é bíblica. E como se trata, volto a dizer, da celebração de 17 anos da igreja Ebenezer, Romanos 8, 33 a 35. Eu já quero de antemão agradecer à mídia pela presteza, muito obrigado. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Queiram tornar os vossos assentos, por favor. Queridos, mais uma vez, tendo em vista que amanhã já estou voltando para o Brasil, e quero registrar mais uma vez a minha gratidão a Deus, ao pastor Carlos Valardan, pastora Helen, aos obreiros, o ministério, a igreja. E parabenizo-os pelos 17 anos pregando o Evangelho. Parabéns para vocês. Quero agradecer a gentileza dos amigos por rever o pastor Jeová e a receptividade dos irmãos com a minha pessoa, da qual eu tenho consciência que não mereço tanto carinho que vocês dispensam a mim. Queridos, dando continuidade à mensagem, tendo em vista que o meu propósito é visualizar a gratidão, o privilégio do investimento da parte de Deus para que nós entrássemos para fazer o que os judeus tinham que fazer. Então, nesta oportunidade de ontem, eu falei sobre o poder da cruz e do sangue, que nos deu o direito de sermos adotados. Mas como os irmãos hão de saber que uma aquisição dentro de um contexto normal é preciso o jurídico. Para termos uma ideia, quando os irmãos compram uma casa, para provar que é sua, você tem que usufruir, usar o poder jurídico, aonde vai ser registrada esta aquisição, e é sua. Então, com base neste texto, onde nós falamos do poder do sangue da cruz, que nos deu acesso, e hoje, como igreja, quero falar-lhes sobre do contexto jurídico. Quando nós analisamos o texto, ela é escrita aos gentios, porque se nós analisarmos o capítulo 18, versículo 2 de Atos, a igreja que recebe esta carta é chamada a igreja em Roma, no coletivo, no contexto igreja, aos romanos. O escritor Lucas diz que houve um decreto de Cláudio, o imperador romano, para que todos os judeus deixassem Roma. Se nós observarmos, segundo alguns historiadores, a igreja em Roma foi instituída pelos judeus da diáspora, da perseguição, que começaram a divulgar
depois do Pentecoste, este evangelho na capital do império. Dentro do contexto cultural, Roma, que predominava administrava politicamente, ela não interfere na religião judaica quando chega em Roma, porque Roma não interferia na religião judaica, porque não é só uma religião, é um contexto nacional. Mas quando a mensagem do evangelho começou a atrair os gentios, e sobretudo os escravos, que eram muito fortes naquela época, houve uma preocupação do império, porque antes do evangelho, os gentios adoravam o imperador como o único Senhor. Conhecendo o evangelho, aqueles escravos convertidos e outros gentios convertidos não adoravam mais a César e sim a Jesus. Então isso criou um processo doloroso, porque o imperador agora, pelo império, vai interferir na igreja, e para tentar dissuadir, Lucas registra em Atos, que eu citei 18:2, que ele decreta para que todos os judeus deixassem Roma. Então, partindo deste pressuposto, a igreja em Roma fica com os gentios. E segundo a história, isto aconteceu por volta dos anos 49 depois de Cristo. Então, quando Paulo escreve a carta aos Romanos, é no ano 57 depois de Cristo. Mesmo que Cláudio deixou de ser imperador em 54 e Nero assumiu, mas segundo a história, os judeus ainda não tinham voltado e os gentios predominavam, mesmo na dureza do império, não desistiram da fé. Então consciente que quando Paulo escreve, para tirar algumas dúvidas, os gentios queriam saber como podiam um homem natural, convertido, ser cheio do Espírito Santo. Então Paulo começa a escrever no capítulo 1, ele vai enaltecer a fé dos romanos, dizendo que o que eles estavam praticando no contexto da fé, o mundo todo tomou conhecimento. Então ele vai discernindo o contexto da salvação, e chega no capítulo 8, ele vai tratar diretamente de um contexto jurídico que nos deu o direito de aquisição de Cristo a nós. Quando nós lemos o capítulo 8, versículo 31, os irmãos observam que é um cântico de vitória, um cântico que Paulo expressa pela vitória jurídica diante de um contexto encerramento do processo. Quando nós analisamos o texto, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Vejam que aqui há uma decisão final juridicamente. No nosso Código Penal brasileiro é conhecido como transitado em julgado, que é uma decisão judicial definitiva, que não tem mais como recorrer. Então Paulo está mostrando aos gentios de Roma, como igreja, que por mais que o inferno se mobilize, ele não tem mais poder de recorrer com o processo, que já está transitado em julgado, decisão do juiz. Então eu quero tomar por base esse texto, para juntamente em rápidas palavras, fazer o meu interesse é esse, você, como eu disse ontem, sair convicto de uma celebração em adoração no final do culto. Se nós lermos o capítulo 1 do Gênesis, versículo 26, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Capítulo 1, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus lhe deu o direito de dominar sobre toda a sua criação.
Observem que a Bíblia mostra que o ser humano foi criado perfeito para viver eternamente em adoração a Deus. Ele não foi criado para sobreviver trabalhando, suando, mas a única tarefa dele era adorar, substituindo uma classe chamada angelical, que havia decepcionado e que tinha sido julgada juridicamente e condenada sem direito ao devido processo legal. Se nós lermos Judas 1:6, a Bíblia mostra que com o erro dos anjos houve um julgamento, e os únicos que adoravam até aqui eram eles, pois foram antes de nós. Aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, resolveu na escuridão, em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Veja que a palavra juízo está voltado para um julgamento, para o jurídico. Então a Bíblia mostra que os anjos erraram pelo princípio de igualdade do anjo de luz, e Deus julga sem dar direito à defesa, sem dar direito a eles de habeas corpus, sem dar direito ao devido processo legal. Eram anjos. Então Deus vai criar o homem agora se puder me abrir mais o retorno, de uma forma excepcional. E diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 2, a partir do versículo 5 por diante, ele vai dar testemunho acerca, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Versículo 6, pois ele vai mostrar que alguém testificou dizendo que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites. Versículo seguinte ele diz, o fizeste pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituísse sobre as obras das tuas mãos. Veja que está em conexão com o 6, domine ele sobre tudo. Então o escritor aos Hebreus diz que Deus cria o homem um pouco menor que os anjos, pois vai ter direito de devido processo legal. O devido processo legal nós vamos encontrar, capítulo 2, ele cria um jardim chamado paraíso, Éden, e lá coloca o homem para habitar. Gênesis capítulo 2, versículo 8 por diante, a Bíblia mostra, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Veja que agora Deus cria um jardim, digamos, para dar sentido à palavra, uma igreja, um lugar de relacionamento espiritual, aonde o ser humano vai viver em adoração cotidianamente. Quando nós observamos, a partir daqui, deste lugar, há relacionamento entre Deus e o ser humano. É aqui que Deus é adorado e que o homem o adora. Nos anjos, Deus não descia, mas o anjo de luz subia com a adoração dos anjos. Agora, já que o homem é um pouco menor, então é Deus que desce no jardim, e havia culto todo dia, digamos assim. Então há um relacionamento. Quando nós vamos para o capítulo 3, o anjo de luz vai propor a Eva o mesmo que ele fez, princípio de igualdade. Vejam que no capítulo 3 do Gênesis, ele vem questionando. Foi assim que Deus disse, que de nenhuma árvore do jardim vocês podem comer. Aí Eva abre o diálogo e diz, não, Deus nos disse que de todas as árvores do jardim podemos comer, menos a do meio, do conhecimento do bem e do mal. Aí Lúcifer diz, por quê? Porque ele disse que no dia que comermos, morreremos. Aí o anjo de luz vem e diz, não, vocês não morrerão. É porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, serão iguais a Ele, os vossos olhos se abrirão. Então observem que o mesmo princípio de igualdade
que ele quis ser igual a Deus, o levou à condenação eterna, ele vai propor para o ser humano. É aqui, quando ele faz essa proposta, sai de cena. Juridicamente, é a partir daqui que entram as 7 testemunhas de acusação que nós lemos em Romanos 35, 8 e 35. Observe que estas 7 testemunhas que Paulo fala, que conseguiu separar Adão e Eva da adoração, consequentemente de Deus, ou vice-versa, elas entram, porque até aqui a mulher e o homem na igreja não tinha dificuldade, porque ela não chamava a atenção da árvore do meio. Portanto, só para os irmãos terem uma pálida ideia, vocês estão olhando para mim e dificilmente vocês estão observando esta garrafa de água, mas se eu parar aqui e começar a dizer que esta garrafa tem algo bonito, bom, mas prejudicial, se alguém tocar, ela se tornou um perigo. Vocês vão dar atenção, porque o ser humano é atraído, quanto mais proibido, mais ele quer fazer. Quanto mais proibido, se chama a atenção. Então, Lúcifer dá a ideia, é que se vocês comerem, vão ser igual a Deus. Aí entra a primeira testemunha, o perigo. Então a árvore agora começou a perseguir a mulher dia a dia. Ela passava e olhava, e o perigo estava lá. O perigo não consegue a deter, mas o perigo traz a perseguição. Ela vai ser perseguida dia e noite pelo desejo de comer do fruto para ser igual a Deus. O desejo, a perseguição vai agregando e traz a tribulação. A tribulação, ela é terrível, ela vai perturbar, e quando ela perturba, traz a angústia, e a angústia é de dentro para fora. Quando a angústia chega, a mulher não resiste e vai a Adão, e conta a Adão a proposta. A serpente disse: se nós comermos, não morreremos. Ou seja, se nós comermos, seremos iguais a Deus. Observem que o ser humano Adão já tinha sido tentado, mas resistiu. 1 Timóteo capítulo 2 versículo 14, Paulo dá este gancho. Adão foi tentado, mas não cedeu. Ou seja, agora o poder de persuasão de Eva, atraída pela angústia, vai mostrar a ele, e agora ela vai conquistá-lo. E aí a angústia traz a fome, o desejo incontrolável de comer da árvore da vida. Então a vem e vai trazer a fome. A fome leva os dois para o jardim, o local da árvore, e da local da árvore a fome vai fazer com que Eva coma primeiro. Ela come e nada acontece. Quando ela passa para Adão, ela já estava com a razão: comi e não morri. Aí Adão come. Quando Adão come, a nudez vem, a vergonha vem, e a nudez vai trazer a espada, e a espada é a morte. Então é aqui que quando as 7 testemunhas conseguem fazer eles errarem, aí Deus entra no jardim, e quando vem, já vem questionando, porque a igreja está vazia, não tem mais adorador, a igreja praticamente não tem mais culto. Veja, para quem fez teologia e nem precisa fazer, só ouvindo os cultos de doutrina, você sabe que Deus tem um atributo chamado onisciência. Ele sabe tudo antes que venha a acontecer. Mas olha como ele vem. Cadê você, meu filho? Adão, aonde está? Veja, se nós analisarmos friamente, tira o atributo de onisciência, porque o questionamento vai mostrar
que ele não sabia, mas não é porque Deus já sabia, mas ele vai dar ao homem o direito do devido processo legal, ou seja, foi criado com menor que os anjos. O devido processo legal diz que eu não posso ser julgado sem a instauração de um processo de defesa ao meu favor. Aquilo que ele não deu aos anjos, vai dar ao homem, para que o homem pudesse se defender. Aí ele diz: estou escondido. Ora, por que estás escondido? Porque eu estou nu. Ora, por acaso comesse do que eu disse para não comer? Aí ele diz: transfere a culpa. A mulher que tu me deste me enganou. Aí ele volta para a mulher e questiona: o que foi que fizeste? A mulher diz: a serpente me enganou. E a serpente já está julgada. Então Deus tinha tudo aqui para desistir do ser humano. Todas as 7 testemunhas os condena como culpado, desde o perigo até a espada. Isso implica dizer, juridicamente, era para tudo terminar ali, porque o pecado vem e o pecado traz a morte. Pelo homem entrou o pecado. Olha que Deus, em vez de destruir, aí Deus dá o devido direito do processo legal, o direito de defesa, mas ele não se defende. Mas Deus, para não condenar, como supremo juiz, ele mesmo, aquilo que não deu os anjos, vai dar ao ser humano um recurso para mantê-lo vivo, chamado a graça. A graça vem e ele mata um animal, possivelmente cobre a nudez do homem com pele, mas a igreja é fechada. Adão e Eva é separado de Deus. A Bíblia diz: destituídos foram da glória, da presença de Deus. Então agora destituídos, o jardim, a igreja é lacrada, não tem mais culto, não tem mais louvor, não tem mais adoração. Então Deus vai esperar o desenvolver do ser humano. Capítulo 6, anos, séculos se passaram, e aí vem uma petição oficial, porque agora quem vai dominar é a morte e o pecado e o inferno, por conta do pecado. Então no capítulo 6 do Gênesis, você vê que Deus é provocado, porque o Supremo Tribunal, a Corte Superior, ela só age quando é provocada. Então o pecado e a morte e o inferno provoca Deus para um julgamento final. Veja que no capítulo 6 do Gênesis, Deus desce atendendo a denúncia para ver o testemunho da geração de Adão, e ele vê que o comportamento dela era má nos seus desígnios. Capítulo 6 do Gênesis, versículo 3, aí Deus dói o coração. Então disse o Senhor: não habitará o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias ele limita. Na sequência você vai ver a Bíblia dizendo, até o versículo 6, que Deus se arrependeu de haver criado o ser humano. O coração dele pesou e ele disse, e então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. Deus, na forma humana, sentiu peso de dor por causa da desobediência humana. Então ele define atender a denúncia e trazer o julgamento. Então o versículo seguinte diz por diante que ele vai dar fim. Então diz o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem ao animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Olha a gravidade do ser humano, olha a gravidade do pecado. Mas quando Deus sanciona, quando Deus assina a destruição, aí vem o versículo 8, quando o pecado e a morte e o inferno achava que ali era o juízo final, aí Deus ia desistir do homem. A graça vem de novo como recurso. Noé, porém, achou
achou graça aos olhos de Deus. Graça é favor imerecido. Deus olhou para o homem e disse: ele não merece, mas eu vou preservar para continuar me adorando. Aleluia. Vem a sentença. Vem a sentença. E é o dilúvio. O dilúvio vem. 8 almas são preservadas. Capítulo 8, há um recomeço. Capítulo 9, olha o que Deus faz. 9 de Gênesis, versículo 2, para dar mais entendimento. Veja que Deus tirou Noé e seus filhos da arca e devolveu o que Adão perdeu. Lembra que no versículo nós citamos, o homem ia dominar e dominou sobre tudo. Então no recomeço Deus faz de novo. Será o vosso temor, o vosso pavor sobre todo animal da terra e sobre todas as aves do céu, e assim em sequência. Ou seja, ele acredita de novo no homem. Os irmãos lembram que nós falamos ontem, no capítulo 11, vem a decepção. Esta geração, que agora era responsável pela adoração, desobedece a Deus, evitando 3 observações. A migração, eles disseram: não vamos migrar sobre a terra, e a ordem de Deus era para encher a terra. Segundo, para serem famosos, serem célebres. E terceiro, para se chegar à divindade. Veja que aí no capítulo 11 eles erram e são espalhados em um julgamento. Pela segunda vez Deus é provocado, mas não destrói o ser humano. Ele determina e diz: eu tenho uma aliança com o ser humano por meio do arco-íris. Ou seja, toda vez que as águas caírem, eu vou me lembrar que eu não posso mais destruí-lo. Então o arco-íris é o símbolo de uma aliança. Quando vocês veem a chuva cair e o arco-íris no céu, eu estou lembrado que eu amo vocês e não vou destruir como eu fiz com a outra geração. Então o pecado, a morte e o inferno separou a geração de adoradores de Adão. O pecado e a morte e o inferno separa a geração de Noé da adoração. Aí nós vimos ontem, aí Deus vem e gera Israel. Israel é o único projeto que direita as alianças. Aliança de sangue, eu disse ontem, aliança de sal. O projeto espiritual para adorar, para criar, para estar com Deus e Deus ser glorificado. Observe que agora Israel vai prevalecer, mas o pecado e a morte domina. Por isso que Paulo diz aos Romanos 5,14 que a morte reina. Romanos 5,14, desde Adão até Moisés. Esse Moisés significa a morte reina desde Adão até Moisés. Desde a entrada do pecado até o fim da lei do Velho Testamento, a morte manda, a morte reina. Como eu disse ontem, aí vem o silêncio, porque as testemunhas de Romano, as 7, separaram Israel de Deus e da adoração. Aí vem o período do silêncio, todas as gerações afastadas da adoração. Passa o silêncio, aí os irmãos observam, é um pensamento meu dentro do contexto teológico, respeitando todos os pensamentos contrários, obviamente. Mas você vai entender que agora Deus silencia, e é neste silenciar que o pecado, a morte e o inferno vem com a petição oficial: destruição total, porque venceram até aqui. Nenhuma destas 3 gerações, geração de Adão, geração de Noé, geração de Israel, sobreviveu. A aliança que eu falei ontem, do Êxodo 24, a aliança de sal, que eu até esqueci ontem, segundo as crônicas, é 5:13, não resolveu. Aí Paulo diz que a lei que Deus deu a Israel
enfermou, adoeceu e não guardou Israel de pecar. Então agora, no período do silêncio, com o meu pensamento, aí Deus é provocado, o pecado, a morte e o inferno chega para Deus e diz: queremos denunciar o ser humano. É grave, eles não venceram e a gente domina. Juízo final. Aí Deus atende a denúncia e prepara o julgamento. Por isso que quando você vai para Apocalipse, capítulo 5, você vai ver que Jesus vai mostrar a João um julgamento ao nosso respeito. Apocalipse capítulo 5, versículo 1 ao 4. Olha o que João diz: vi na mão direita do que estava sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então ele viu no trono, viu um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos? Segura aí. Isso implica dizer, na ótica jurídica, veja que vai haver um julgamento. Há um trono, há um juiz, há um magistrado e há o Supremo. Então isso implica dizer que agora Deus aceita a denúncia e vai ouvir as 7 testemunhas que está nos Romanos. As 7 testemunhas acusam Israel de pecado e não tem como ser diferente. Então, na lógica do julgamento, o escrivão vai escrevendo a culpabilidade e a sentença para cada culpa. Escreve em um livro a sentença, os interrogatórios é tamanho que uma parte do livro não contém. Vira o avesso e começa a escrever. Quando termina, enrolam, sela com 7 selos e entrega na mão do Supremo a sentença, a condenação e um possível direito de defesa. Aí veja que o anjo vai, recebe uma ordem que Deus diz: procure um advogado, procure um promotor que possa defendê-los diante da acusação. Aí o anjo sai procurando a um advogado para defender a nossa causa diante da acusação e diante do meritíssimo. Aí João diz, versículo 3, que o anjo procura no céu, procura na terra, procura debaixo da terra, e ninguém quis aceitar o nosso processo. A culpa era grande, não tinha brecha na lei para nos absolver e muito menos para diminuir a pena. Então o anjo volta dizendo: Senhor, ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra pode abrir o livro. É muito grave o pecado, eles não aceitaram. Versículo 4, a isso causa um choro incontrolável. João diz: então eu chorava muito, não era pouco. Qual é o motivo? Porque nenhum advogado quis aceitar o nosso processo. Então agora só cabe ao meritíssimo jogar a gente no lago de fogo, preparado para a morte, o diabo e seus anjos. Então, quando o juiz vai decretar a sentença, aí Paulo diz que entra um ser no julgamento. Filipenses capítulo 2, versículo 6 por diante, Paulo diz que aquele ser entra e faz um pedido: meritíssimo, direito de voz. O meritíssimo dá. Ele diz: eu vou aceitar o processo da raça humana, eu vou aceitar. Aí o meritíssimo aceita. Quando o meritíssimo diz: então eu vou adiar o julgamento até o fim do processo. Aí diz Paulo, Filipenses 2 e 6, então, por favor, ele sendo igual a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Que isso quer dizer é que quando o juiz disse aceite, o pecado, a morte e o inferno gritou: protesto meritíssimo. Pode falar, ele é suspeito, ele não pode advogar o ser humano, porque
as prerrogativas que ele tem. Quais são as prerrogativas que impedem de julgar, de defender o ser humano? Aí eles vão ter que encarar. Ele é o verbo, ele é o princípio, ele é o fim, é pai da eternidade, é príncipe da paz. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele não pode, ele é Deus, ele é glorioso, ele não pode. Agora olha o que é que ele faz. Filipenses 2. Olha o que é que ele faz. O juiz olha e diz: tem razão, você não pode, você é Deus. Olha o que é que ele faz. Ele diz: meritíssimo, eu vou me humilhar, eu vou me aniquilar, meritíssimo. Eu vou abrir mão da minha glória, eu vou abrir mão do direito de ser Deus, vou me tornar ser humano, meritíssimo. Vou abrir mão de tudo, mas eu vou aceitar o processo, meritíssimo. Pasme. É por isso que tem o capítulo 8, versículo 31. João no capítulo 3 diz que Deus nos amou de uma tal maneira. E quando Paulo escreve aos Romanos capítulo 8, versículo 31, vocês sabem de qual é salteado. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós. Versículo 32, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. O meritíssimo aceitou que o próprio filho desfizesse do direito de ser Deus, abrisse mão da sua glória, se humilhasse. Aí Paulo, escrevendo os Gálatas, diz: me permita recapitular o que eu já disse aqui, só para você entender o processo. O quanto Deus foi paciente com o ser humano. Paulo diz que o pecado veio por Adão, e Adão provocou pelo pecado a morte. E a morte passa a todos os homens, porque ninguém conseguiu vencer o pecado. A Bíblia diz que Adão gera Sete gera Enos, vem culto, mas a morte prevalece por causa do pecado. Enos gera Cainã, Malalael a Jared, Jared a Enoque. Aí Enoque disse: eu vou andar com Deus, porque se eu andar com Deus e Ele comigo, eu não peco. Aí Deus gostou e disse: já que você decidiu, eu vou mostrar para a geração futura que quem anda comigo não vê a morte. Vou te arrebatar vivo. E tirou ele vivo. Mas Enoque gerou a Metusalém, e a morte venceu. Metusalém gera Lameque, Lameque a Noé, Noé sem Cã e a Jafé, no arrolar do processo, e a morte vence. Aí vem o dilúvio. Aí depois do dilúvio, Deus não desiste em resgatar o homem, no contexto igreja. Aí vem Sem, a morte vence. Ele não vence o pecado, porque também não venceu a morte. Sem gerar Arfajada, Arfajada é Lara, Ebe é Reu, Reu é Peleg, Peleg é Serug, Serug é Naó, Naó terá. E o pecado, a morte vai vencendo. Aí vem Abraão, amigo de Deus. A morte vence, porque Abraão pecou. Abraão gera Isaac, o pecado vence. Isaac a Jacó, o pecado vence e a morte vence. Então Jacó gera Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gade, Assé, Naftali, Dan, José e a Benjamim. E a morte vence. Ou seja, aí Deus pega, bota Judá no processo. Judá gera Perez, mas a morte vence. Perez gera Esdron, e Esdron a Arão, e Arão a Aminadab. Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão a Boaz, Boaz a Obed, Obed a Jessé, e Jessé a Davi. Aí Deus disse: agora
agora eu achei um que vai cumprir o desejo do meu coração. Mas a morte venceu Davi, porque ele pecou. E agora vem dizendo que Davi gerou Salomão, Salomão a Roboão. A morte vence. Roboão gera Abias, Abias a Asa, Asa Jeosafá, Jeosafá Jorão, e a morte vence. Jorão gera Uzias, Uzias a Jotão, Jotão a Acais, e Acais a Ezequias, Ezequias a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Jeconias, e a morte vence. Aí vem Mateus já no Novo Testamento dizendo: depois do cativeiro, Salatiel gerou a Zorobabel, e a morte vence. Zorobabel gera Abiúde, Abiúde gera Eliaquim, Eliaquim a Azó, e Azó a Zadok, Zadok gera Aquim, Aquim gera Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó a José, que foi marido de Maria. E agora João chora, porque ninguém foi achado digno no processo. Aí vem Paulo dizendo aos Gálatas que, cumprindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei, para resgatar os que já estavam condenados pela lei. Agora Jesus vem, agora Jesus vem, agora Jesus vem. Ele abriu mão da sua glória. A corte é suspensa até o encerramento do processo. Ele vem, se torna homem, sujeito às mesmas paixões que nós, tentados do mesmo jeito que nós. 90% da sua vida sendo tentado para desistir como advogado do processo. 10% com 30 anos, ele entra no processo. E o primeiro que chega é a fome. E a fome diz: eu já afastei todos, vou afastar ele. O Espírito leva ele para o deserto, 40 dias e 40 noites sem comer. Aí o promotor de acusação chega e lhe faz uma proposta: tu não és Deus? Transforma essas pedras em pães, tu não estás com fome? Ele conseguiu enganar Eva e Adão. Mas o segundo Adão disse: nem só de pão vive o homem, Satanás, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A fome sai e não encontra erro nele. Aí vem as perseguições, mas não consegue encontrar. Ele não desiste do processo. A perseguição vai embora e traz a angústia. E a angústia pega ele, pastora, de dentro para fora, a ponto que ele vai orar e pede ajuda. A minha alma está angustiada até a morte. Segundo alguns eruditos, ele não estava com medo da morte. O que fazia ele sofrer era a separação do Pai. O processo nosso ia separar ele do Pai. Aí ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice. 3 períodos intercalados, o assunto era o mesmo, de oração. No final das 3 horas de oração, quando a angústia pensou que ia ganhar dele, ele diz: Pai, não faça o que eu quero, mas a tua palavra prevaleça. Aí vem a nudez. A nudez, eu fiz algum curso em Jerusalém, e os rabinos dizem que a nudez foi total. Aquele pano, aquela fralda, digamos assim, é só para as telas e filmes. Por isso que Paulo diz que ele não rejeitou o opróbrio, suportou o ápice da vergonha. A nudez era o mais alto nível de uma vergonha para o judeu. Mas a nudez não fez ele desistir.
Aí vem a tribulação. A tribulação diz: eu já afastei, vou afastar você. São os chicotes. Então os chicotes vão bater pesado no seu lombo. Segundo o contexto jurídico, se eu aceitei um recurso, um processo do pastor Valardan, e eu analiso, me debruço e não posso absolver nem diminuir a pena, eu posso devolver e digo: eu não posso te libertar, não posso te defender, não preciso do teu honorário, procura outro. Então a tribulação veio para isso. Você vai desistir ou vai procurar para outro, mas não tinha outro. Já procuraram no céu, na terra e debaixo da terra, e ninguém existia que quisesse. Aí Isaías já profetizou que em vez de desistir, ele agora pega o processo e toma sobre si. E agora o castigo que ia nos absolver está sobre ele. E era pelo andar do processo que a gente ia ser sarado ou não. Aí quando ele aceita, os nossos pecados vai para ele. Quando os nossos pecados estão sobre ele, a morte, a espada vem. E 3 horas da tarde ele morre. 3 horas da tarde a morte vence. 5 horas da tarde, 6 horas, 3 horas depois já está no sepulcro. Então eu quero acreditar que a festa já está preparada. Vencemos a morte com o pecado. Eu já disse isso algumas vezes. Na ciência tem uma matéria chamada autólise. O que é que a autólise faz? Ela mostra o poder da morte sobre o corpo humano. Por exemplo, se o Yeltsin está ali, saudável, se ele morrer agora, nem todas as células do corpo dele morrem. Então a morte, para destruir ele, vai ter que matar todas as células. E aí ela vem com a decomposição. A decomposição vem, rastreia ele, vê pecado, vê mentira, vê engano e entra. Ela tem 12 horas para esfriar o sangue. Com 12 horas o sangue dele está frio. Implica dizer que todas as células morreram. Ele vai ficar pálido e sem vida. Aí quando ela termina com 12 horas, aí vem a putrefação. A putrefação, já que ele está morto, vai apodrecê-lo por dentro. Com 24 horas ele já está podre. Aí vem a colonização. Os insetos sepultados, os insetos, os vermes vão habitar nesse corpo apodrecido e vão destruir, e ele vai se tornar pó de novo. Tudo por conta do pecado. Agora Jesus morre 3 horas da tarde, com 6 horas está no sepulcro. Aí a morte vai dar uma olhadinha se o sangue está esfriando. Quando ela entra no sepulcro, tem uma surpresa. O sangue está aquecido e ele não está pálido. Porque a Bíblia diz que o processo terminou na cruz. Os nossos pecados ficaram na cruz. Quando ele entra, já é o advogado vencedor no processo. Aí a morte diz: mas a decomposição tem 12 horas. É um dia judaico. No final de 12 horas ela volta. O corpo está aquecido, não está pálido e está perfeito. Aí ela chama a decomposição e pergunta: o que é que houve? Nunca aconteceu isso. Aí Pedro fala pela decomposição. Primeira carta de Pedro, salvo engano, 2:22. Aí ela diz: eu rastreei ele, mas não encontrei na boca dele engano, na boca dele mentira. Ele não cometeu pecado e na sua boca não se achou engano. Ele não pecou, ele é santo, eu não posso entrar. E se ela não entra, a putrefação não entra. Terceiro dia, de manhã, já era para os insetos estar atuando. Ela volta, e não tem nem mosquito, nem mosca, nem inseto. Perfeita. Aí ela: pecado, o que é que está acontecendo? A gente venceu até aqui. Aí o pecado de longe do túmulo grita. Hebreus 4:15 diz
diz o escritor que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer da nossa fraqueza, porque como nós, que em tudo foi tentado, mas em nada ele pecou. Ele é santo, o pecado teve que se render. Eu tentei do mesmo jeito que eu tentei os outros, mas ele é diferente, ele venceu. Amanhã do terceiro dia, a corte suspensa. Aí Maria Madalena, preocupada com a putrefação, chamou outras mulheres, compraram o bálsamo e entraram no túmulo. Nem entraram, quando olharam, ia colocar o bálsamo no corpo. Em vez do defunto, viram 2 anjos no lugar onde ele estava sepultado, um nos pés, outro na cabeceira. E eles perguntaram: mulher, por quem vocês buscam? Por que eu choro? Porque roubaram o corpo do meu mestre e não sabemos quem o levou. Ele não foi roubado, é que vocês estão procurando entre os mortos aquele que já voltou a viver. Ele não está mais aqui, mas já ressuscitou. Ei, crente, são 17 anos de Ebenezer. Balança esse crente que está ao teu lado aí e diga: levante a cabeça, aqui ainda tem restauração. Ele está vivo, ele venceu. Ele desce a mais baixa profundeza da terra. O Salmo 124, o Salmo 24 é tremendo. Quando Davi faz um hino profético. Na antiguidade, nos tempos de guerra, quando o rei vencia o outro, o vencedor descia no comando do perdedor, tomava a coroa dele, tomava os despojos para si. E o mensageiro já voltava para sua terra, para sua casa, para sua cidade, dizendo: o nosso rei venceu. Então levanta os portões, alarga os portões, porque um rei vencedor, por mais largo que fosse a porta da cidade, não cabia a glória de um vencedor. Então ele desce a mais baixa profundeza da terra, toma o poder da morte e do inferno e diz: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Pega os despojos e diz: agora em mim, quem tiver em mim não desce mais. O caminho agora é para cima. O paraíso está aberto de novo. Terceiro dia, ele ressuscita, restaura a igreja. E Lucas vai registrar o que ele falou antes da cruz. Lucas 22 e 20, Lucas diz que ele toma o cálice e disse: este cálice é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue, que é derramado por vós. O sangue de novilho e a aliança de sal não deu estabilidade aos judeus, mas agora a aliança é eterna, é infinita, não vai ter fim. Ressuscita. Quando ele ressuscita, aí o juiz vai dar ordem para recomeçar o julgamento. Ou seja, aí João chorava. Aí João continua escrevendo, dizendo a sua visão. Ele diz que chorava. A corte está formada, as 7 testemunhas, o meritíssimo e nós como réis vamos ser julgados. Só que o inferno, o pecado e a morte já não vem mais, porque não tem mais o que alegar. Não vai ter mais condenação para os que estão em Cristo. Então, para o bom andamento do processo, vai ser encerrado. O juiz vai ouvir as 7 testemunhas que afastaram todos que adoravam de Deus. Então todas disseram: 7 testemunhos, inocente, morte, inocente, perseguição, inocente, tribulação, inocente. 7 depoimentos de inocência. Aí João diz que quando a
as 7 testemunhas disseram que ele era inocente, aí vem um anjo bradando com forte voz: João, para de chorar. Porque levantou a cabeça, o anjo começou a gritar no céu: eis que vai entrando, alargai portais da eternidade, levantai portais da eternidade e deixai entrar o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o nosso Senhor vencedor. Aí ele entra. Quando ele entra, o anjo diz: eis a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Ele foi morto, mas reviveu, e com seu sangue ele trouxe de volta. Ele comprou povo, língua, tribo, raça e nação, e os fez sacerdote, adorador. Cadê os adoradores? Lavados no sangue do Cordeiro. Olha o que aconteceu no céu por causa de você, igreja. Cadê o maestro? Como é o nome do maestro? Eu esqueci. Dalmo. O maestro no céu, Dalmo, teve que fazer um novo hino, um cântico novo. E eu achei lindo, pastor Jeová, quando eu estava meditando nesse texto, é que os anjos começaram a cantar. Aí o Senhor meritíssimo disse: parem, agora não só é vocês que vão adorar, porque João disse que o Cordeiro vai, entra no julgamento, não pede direito de voz, vai direto no juiz e toma o livro. Quando ele toma o livro, os 24 anciões e os 4 seres viventes, que até aqui só adoravam o Pai, dobrou aos pés do Cordeiro e dizia: digno tu és de tomar o livro, de desatar o livro e de o ler, porque tu foi morto e reviveste. Então agora vão cantar. Aí Deus disse: não, agora tem direito eterno de louvor. Quem está no céu, quem está na terra, quem está debaixo da terra, quem está no mar, quem está no ar, vai adorar. Aí João disse que viu um barulho de um hino novo no céu, vindo da terra, vindo do mar, vindo do ar, dizendo: digno é o que está sentado no trono, e digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Ele é digno de honra, de glória, de domínio, de majestade, sabedoria e riqueza, porque ele venceu, 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 e as portas do inferno não vai prevalecer contra a sua igreja. Ele venceu. Ele venceu. Aí Paulo aos Filipenses diz, a Bíblia diz que ele senta à direita do Pai e é condecorado. Aí Paulo diz que por causa disso Deus lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, e ao seu nome todos os joelhos vão se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Aí ele senta na direita do Pai e faz um pedido e disse: Pai, os judeus não tiveram isso, nenhum que foi arrolado no processo. É por isso que eu quero, o meu objetivo é você entender esse privilégio. Eu prometi à minha igreja, Pai, que ia te pedir para derramar o teu Espírito, que Adão perdeu no capítulo 3. Todo o Velho Testamento o Espírito vinha, usava alguém e depois ia para o céu e ia embora. Aí ele disse: Pai, não é para ir e voltar, é para ficar com ela, Pai, até o dia do matrimônio. Aí o Pai disse: é agora, meu filho. E a igreja estava trancada, ameaçada, mas de repente, disse Lucas, entrou no cenáculo o barulho de um vento impetuoso e veemente, e encheu toda a casa, e todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas conforme o Espírito Santo concedia aos que lhe falassem.
Agora ninguém sustenta mais. O Espírito Santo vem. Aí Paulo vai cantar um cântico de vitória. Deus nos julgou e encerrou o processo dizendo: quem está em Cristo, não vai haver mais condenação. Diga para quem está ao teu lado: o processo foi transitado e julgado. Diga para ele: me perdoa se um dia eu te acusei, se um dia eu te caluniei, se um dia eu falei mal de você. Diga para ele: me perdoa, era porque eu não sabia que você era tão importante assim. Bata no peito e diga a ele: eu sou importante, foi Deus que disse que eu sou inocente. Por isso que o inferno fica doidinho. Ele não queria que a gente estivesse aqui. Ele faz de tudo para a gente não adorar. Mas o processo já foi encerrado. Inocentes, ele vai quebrar a cara sempre, porque o processo já foi transitado e julgado. Não tem como recorrer. Aí ele vai escrevendo Romanos. Olha como ele começa o capítulo 8. Portanto agora nenhuma condenação há mais para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de vida. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E quem está livre, 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 então celebra, adora, adora, adora. Aí ele vai cantando o hino. Quem intentará acusação contra nós? Quem nos separará? A morte, o pecado e o inferno separou até ali. Aqui não, meu filho, vai quebrar a cara. Aí ele vai dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? A perseguição, a tribulação, o perigo, a angústia, a nudez, a morte ou a espada? Não, por amor a ti somos entregues à morte todos os dias. Mas eu estou certo que em todas estas coisas somos mais que vencedores. Porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem a altura, nem a profundeza, nem o presente, nem o futuro, nenhuma outra criatura vai poder nos separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Cadê os inseparável? Cadê os inseparável? Diga agora: a adoração é eterna, é eterna, é eterna. Diga para quem está ao seu lado: nele eu sou mais que vencedor. É a mesma coisa. Paulo está dizendo: se você pegar pastor Jeová, coloca ele para lutar contra Mike Tyson, você vai apostar em quem? Entrou no ringue, Mike Tyson está com 99,9 ou 100% de chance, favorito. Mas tem uma família do pastor Jeová que, mesmo sabendo que é impossível, vai estar motivando ele. Vai, meu bem, você consegue. E começa a luta. Primeiro round, 1-0 para quem? Segundo round, Mike Tyson nocauteia pastor Jeová. Terceiro round, ele não consegue se levantar, mas a família está esperando. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, morreu. A morte, o pecado e o inferno, por causa dos nossos erros, o nocauteou. Usando o pastor Jeová como exemplo pela amizade. Terceiro round,
O juiz, está ele deitado. 1, 2, 3, 4, 5. Ele levanta. E a partir do quarto round, com o seu levantar, ele consegue nocautear Mike Tyson. E o juiz conta até 10 e Laço não levanta. Aí a família dele começa a gritar: você conseguiu. Jeová é vencedor, mas a família é mais que vencedora. Porque ele venceu. Quando você olhar para ele, o olho está inchado, o beiço está estourado, o sangue está correndo. Mas a família venceu, sem cicatrizes, sem soco, sem sangue, venceu por ele. Então é mais que vencedora. Diga para quem está ao seu lado: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, por ele que me amou. Agora não tem mais como proibir a adoração. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, ele disse: não sabeis vós, em todo o Velho Testamento o Espírito Santo não habitava no homem, mas agora sim, não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, e que ele habita em vós? Então olha para quem está ao teu lado e diga: eu sozinho, cheio desse Espírito, morando em mim, já faço um estrago no inferno. Diga: imagina eu e você junto, celebrando 17 anos da Ebenezer. Diga: esse lugar vai pegar fogo. Diga: eu vou sair daqui voando nas asas do Espírito, porque vamos unir a nossa fé, vamos fazer o fogo pegar. Fique de pé por bondade. A bondade de Deus não tem fim. Romanos 5, 19 e 20. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então prega comigo e vira-se para esse crente que dá do teu lado. Me ajuda aqui, meu amigo, por favor. Com todo respeito eclesiástico, eu tenho amizade com o vosso pastor, é meu irmão e amigo. Olha para esse crente que está ao teu lado aí. Se for do mesmo sexo ou íntimo, como eu estou assim com o pastor Carlos, olha no olho dele e diga a ele: ô inocente, ô absolvido, quero saber como vai sair desse culto. Diga: vou sair renovado, vou sair avivado, pegando fogo. Diga: me faz um favor, a partir de hoje, se tu encontrar alguém que pensava que eu estava frio, dá um recado a ele: eu fui absolvido, eu sou inocente, e eu vou sair pegando fogo, e ele vai ter que me engolir, vai ter que me engolir. Abraça ele e diga: pega, 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 pega. Raio Shapaya de Ras Ralayas Remigalaya Shapavas Raya Raineias Rabaye Yarabas Ligaya Mambio de Sabai Elainjayas. Minha igreja, eu tenho urgência. Os meus passos caminham nesse santuário. Estou renovando corações entristecidos, e estou derramando uma apoteose do meu poder, e o meu Espírito estará renovando vidas nesta noite. Diz o Senhor a esta igreja: receba uma apoteose da minha glória e o renovo da minha unção. Diz o Senhor: agora, 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 agora. Aleluia. Espírito, bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. O pastor me permitiu. Se
Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui orar comigo, sai do teu lugar e vem. Você que não é batizado no Espírito Santo, você que precisa de um renovo, você que quer orar comigo, vamos juntar os tições e vamos fazer esse fogo pegar. São 17 anos de celebração da Ebenezer, então vamos celebrar com chave de ouro. Vamos pedir a Deus para batizar os que não são e renovar com o seu Espírito os que precisam ser renovados. Mas já vem adorando. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Já vem adorando. Já vem adorando. Não é o pastor Genival, nem o pastor Valardan, nenhum dos obreiros. É Jesus. O direito é seu, constituído pelo sangue, pela cruz e juridicamente. Quero saber se tem alguém que precisa aceitar, que precisa voltar para Jesus. Se tem alguém afastado do Evangelho, levanta uma das tuas mãos para eu te conhecer. Se tem alguém que não é crente, venha. É noite de salvação. O processo terminou. Aí ele mudou para o Apocalipse capítulo 20. Ele protelou o juízo final, porque no capítulo 20 não vai ter mais misericórdia. Mas os que estiveram em Cristo Jesus não vão estar na fila do julgamento, vão estar ao lado dele, reinando, julgando com ele a igreja dele. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, teu filho amado, eu preguei a mensagem que estava no meu coração. Este dia o Senhor acendeu a minha chama, e eu estou aqui, Senhor, com a tua igreja. Aos irmãos que saíram dos seus lugares e vieram aqui ao altar, recebendo oração e orando comigo, e com os obreiros, se os obreiros puderem, ó Senhor, e enche as mãos deles de brasa, que eles espalhem no meio do teu povo. Receba renovo, serva de Deus. Receba renovo, servo de Deus. Não saia daqui frio, saia daqui aquecido pelo poder da palavra. Você não deve mais nada. O julgamento já aconteceu para quem está em Cristo, ou seja, já foi encerrado o processo. Então o inferno fica doido, mas só pode latir de longe, só pode rugir de longe, porque ao teu lado estão os anjos acampados ao teu redor. Então adora. Quem tem línguas estranhas adora. Quem não tem recebe agora. Reage, 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 reage. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Reage. Inundar, encher este lugar. É o Vai falando em línguas. desejo do meu coração. Aleluia, aleluia. Pastores, evangelistas,